Glória a Deus. Queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 40. Mateus capítulo 27, versículo de número 40. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dado a Jesus. Deus abençoe, querido pastor Ezequias, sua família, o ministério. Deus abençoe o presbítero Rubielito, sua família, sua equipe, todo o coral da Umadsan. Deus abençoe. Pastor Júnior, não sei onde ele está. Está por aí, Pastor Júnior? Está por aqui? Está aqui. Gente boa, cuidando da gente. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Mateus capítulo 27, versículo 40. Os que acharam, digam amém. Antes mesmo da leitura, aproveitando que todos vocês estão sobre os vossos pés, eu vou ficar por mais um tempinho aqui, depois vocês vão se assentar, mas eu já quero aproveitar e, com a liberdade que o pastor nos deu, apresentar para vocês 3 obras de minha autoria. Cristo no centro da pregação. Diga Cristo. Mais forte, diga Cristo. No centro da pregação. Se nós queremos avivamento, está na hora de trazermos Cristo de volta para o lugar de onde jamais ele deveria ter saído, que é no centro. Ele é a centralidade de toda a Bíblia Sagrada. E com a graça de Deus, eu elaborei 30 sermões, homileticamente falando, com texto, tema, introdução, a ideia central do texto, os tópicos, a conclusão, tudo em volta das últimas 24 horas da vida de Jesus está aqui. Esse daqui é a menina dos meus olhos. 10 conselhos que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a pregar. Esse livro virou uma mentoria, hoje se tornou uma imersão. Tenho 400 jovens que caminham comigo. Eu abri um instituto por causa deste livro e Deus tem abençoado demais. Você que tem uma chamada, tem um ministério, você precisa ler esse livro. A lenha, mento começa em mim. Diga comigo, a lenha, o avivamento começa em mim. Porque tem gente que quer ver Anapu avivado, mas ele é frio, ele é gelado, ele não dá um glória, ele não dá um aleluia. Então o avivamento que Deus vai mandar nessa cidade vai começar em você e através de você. Amém? Eu não sei aonde, Pastor Júnior, se puder me auxiliar, eu acho que é lá, Pastor Júnior, é lá atrás, é isso? Ah, lá atrás? Tá bom, lá na frente, no caso, lá na frente estará à disposição de todos vocês. Tem poucos, um é 50, levando os 3 é 100, tá certo? Eu quero ter o prazer de ir lá e poder lhe atender. Vamos para a palavra de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 40, os que acharam, digam amém. Amém. E dizendo, tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz.
Só a última parte. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Vamos no 3, só esta parte. 1, 2, 3. Se és desce. Amém. Antes de se assentar, diga para 2 pessoas, diga: eu não vou descer. Não vou descer. Pode se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, juventude linda, noiva do Cordeiro, eu já pude detectar que vocês são pentecostais, amam a efusão espiritual, mas como bons assembleianos, eu preciso da boa educação da igreja e a ajuda do Espírito Santo para agora, neste momento, fazer uma exposição bíblica, profética e, acima de tudo, cristocêntrica. Quero chamar a sua atenção para o que vai ser falado neste altar. Avivamento sem Bíblia não pode ser um genuíno avivamento. Por isso eu quero te convidar para nós pensarmos no texto que eu acabei de ler, pois esse texto nos traz à memória o assunto mais importante da nossa fé, que é o assunto mais importante da nossa fé, que é acerca da pessoa bendita do Senhor Jesus. A verdade é que nós estamos diante de um texto que nos traz à memória a cruz de Cristo. É o clímax daquilo que nós chamamos de drama da redenção. E antes de aplicar alguns ensinos e algumas observações que nós temos dentro deste texto, eu quero destacar pelo menos 3 observações a respeito da cruz de Cristo. E a primeira coisa que precisa ficar muito claro para todos nós nessa noite é que a cruz de Cristo não foi um acidente. A cruz, ela foi uma agenda estabelecida na eternidade. A cruz é pré-histórica. Quem conhece Bíblia sabe que pelo menos 3 textos do Novo Testamento nos dá firmeza para que nós falamos com propriedade acerca deste assunto. Atos 2, 23. 1 Pedro capítulo 1, versos 18, 19 e 20. E Apocalipse capítulo 13, versículo 8, 18, se não me falha a memória. O texto deixa claro que antes mesmo do mundo ser formado, a cruz já estava incrustada no coração do Eterno. Logo, a primeira coisa que essa juventude precisa entender é que evangelho sem cruz não é evangelho. Não existe evangelho sem cruz. O evangelho de Jesus não é o evangelho que por muitas das vezes está sendo pregado nas mídias sociais. O evangelho de Jesus não é colorido. O evangelho de Jesus tem cor de sangue. E isto precisa ficar muito claro para nós. Não confunda o evangelho de Jesus com algumas pregações que você ouve na internet. Pois não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem negue a si mesmo. Não existe evangelho sem abrir mão de alguma coisa. Se não marcar nada do que eu vou pregar, marca isso. O evangelho e a cruz são irmãos gêmeos. Não tem como desgrudar um
do outro. Uma segunda observação a respeito da cruz é que Jesus, quando veio a esta terra, Jesus desde criança, ainda em desenvolvimento, com apenas 12 anos de idade. Se você lê Bíblia, você sabe que um dia esqueceram ele em Jerusalém, e quando reencontraram ele, acharam ele no templo, e a palavra dele para Maria foi: me deixem, porque eu estou cuidando das coisas que é do meu pai. Quando Jesus, com apenas 12 anos, não se refere a Deus como Deus ou como Yahvé, mas como seu pai, Jesus já está deixando claro que ele já está conectado, linkado, envolvido com a sua missão. Logo, Jesus não foi pego de surpresa. Se tem alguém que mais pregou sobre a morte de Jesus na cruz, foi o próprio Jesus. Em João 3, 14 e 15, quando Jesus disse que, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, importava que o Filho do Homem fosse levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é uma referência à sua morte, morte de cruz. Em João 12, 32, Jesus disse que quando ele fosse levantado do chão, ele atrairia todos para ele, é uma referência à sua morte. Se você lê Bíblia, você sabe que Marcos 9, 31, Marcos 8, 31, Jesus disse aos discípulos que estavam indo a Jerusalém com dois propósitos: primeiro, participar da Páscoa; segundo, Jesus iria morrer. Em Mateus capítulo 26, versículo 2, Jesus disse aos discípulos que daqui a 2 dias é a Páscoa, e ele disse: o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. Filipenses capítulo 2, versículo 8, Paulo escreveu que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Logo, o que eu quero que vocês entendam nesta noite é que todos os passos que Jesus deu, as mensagens, os milagres, tudo que Jesus fez estando aqui foi olhando para a cruz. Jesus nunca tirou os seus olhos da cruz. Há quem diz que quando ele foi para o Getsemane, ele estava em fuga. É que não leram João capítulo 18, versículo 2. O texto diz que Judas, o que haveria de trair, conhecia o caminho, pois era costume de Jesus estar ali com os seus discípulos. E se Judas não está mais no grupo, já está na fase da entrega. Se Jesus estivesse em fuga, ele não iria para o lugar onde o traidor conhecia. Na verdade é que quando Jesus vai para o Getsemane, ele está em passos largos para o Calvário. A diferença é que antes de se apresentar diante dos homens, ele foi se dobrar diante do Pai. Escute isso daqui. Jesus, ele foi em direção do Calvário. Uma terceira observação nesta guisa introdutória é que se tem alguém que nunca quis que Jesus morresse a morte de cruz, foi Satanás. Pastor, mas eu já ouvi alguém dizer que o diabo deu culto de ação de graça quando Jesus estava crucificado. Mentira. Pastor, mas alguém já falou que Satanás fez churrasco no inferno. É um equívoco bíblico, teológico e doutrinário, porque tudo gira em torno de Gênesis 3,15. Eu só sei falar de Bíblia. Quem gosta de Bíblia dá glória. Tudo gira em torno de Gênesis 3,15. Quem conhece Bíblia sabe que quando o homem peca, Deus manda fatura para o homem, para a mulher e para a serpente. Para a mulher a fatura foi vai gerar, mas vai ser com muita dor. Para o homem, vai comer picanha,
mas vai ter que suar bastante. E para a serpente, pastor, vai nascer um da mulher, que este você vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai ferir a sua cabeça. Logo, para quem gosta de estudar, lá vai uma pérola. É a primeira vez que o Calvário está sendo pregado. A cruz já está nas entrelinhas de Gênesis 3,15. Em teologia é chamado de tipo ou de sombra. É uma profecia que vai ser liberado aqui e que se cumpre lá no Novo Testamento na cruz. Então deixa eu falar uma verdade para quem gosta de palavra. O primeiro pregador a pregar sobre a cruz foi o próprio Deus. O primeiro pregador a pregar o evangelho foi o próprio Deus. É por isso que eu me sinto confrontado de, como pregador, pregar outra coisa a não ser o evangelho. Porque se Deus pregou o evangelho, quem sou eu para não pregar o evangelho? Se fala de tudo nesse país, menos do evangelho. Se fala de fulano, ciclano e beltrano, mas não fala-se do evangelho. O que esse país precisa é do evangelho. Mais do que coaches transvestidos de gospel em cima dos nossos púlpitos, e nada contra a profissão, porque é uma bênção, mas no mundo corporativo, ensinando o empreendedor, o profissional, púlpito não, filho. Púlpito é lugar de abrir a Bíblia, ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto e pregar o evangelho. Eu sei que os Tochinha já está doido para dar glória, mas sem Bíblia fica feio. Então vem comigo para você entender o porquê. Desde então, no Antigo Testamento, nasceu a expectativa, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. No físico eram as hebreias que colocavam as mãos nos seus ventres e dizia: a criança de Gênesis 3,15 vai sair daqui. No mundo espiritual eram demônios que dizia: na profecia, o menino que nasce fere a cabeça de Satanás. Então está todo mundo atento. No que, pastor? O menino da profecia pode nascer a qualquer momento. Quando Abraão nasceu, quem sabe alguém disse: é ele. Por quê? Vivia no altar. Só que Abraão pecou, e o menino da profecia não poderia ter pecado. Isaac pecou, Jacó pecou, Sansão pecou, Malaquias pecou, Miqueias pecou, Zacarias pecou, Amós pecou, Isaías pecou, Sofonias pecou. Vou até você dar glória. Abacuque pecou, Malaquias pecou, Daniel pecou, Jeremias pecou, Paulo pecou, Salomão pecou, Davi pecou. Para fechar a conta, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que todos pecaram. Quando Paulo diz que todos pecaram, se abre um precedente. Para o que, pastor? Uma afirmativa. Qual? Ninguém. Nenhum de nós que estamos aqui nesta noite, inclusive eu que estou pregando aqui agora, tem moral para bater no peito e dizer: estou aqui porque eu mereço. Ninguém está aqui porque merece. Nunca foi sobre o teu carro, nunca foi sobre o dinheiro, nunca foi sobre o status ou a casa que você tem. E quem sabe eu vou chocar a fé dos mais fracos na fé, mas é Bíblia, lá vai. A única coisa que nós merecíamos era o inferno. E por que não iremos para lá, pastor? Porque o Verbo se fez carne,
habitou entre nós. E habitou aqui em língua grega é tabernaculou. O que é isso, pastor? Mudou de endereço. Ele deixou toda a sua glória e veio aqui. Se humanizou. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele tomou forma humana, esvaziou-se a si mesmo. E o que me chama a atenção é que ele compra uma briga que não era dele. Eu não sei se você já parou para pensar, mas eu vou falar para que você valorize ainda mais a graça. Lá vai. Isaías 53 deixa claro que nada era dele, tudo era nosso. Ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. O que eu quero que vocês entendam, e o que eu vou falar agora é forte, e se não der glória está afastado da igreja. Lá vai. Quando Jesus nasceu em Jerusalém, mexeu com o céu, mexeu com a terra e mexeu com o inferno. Detalhe: Jesus não nasceu durante o dia. Não, pastor. Lucas 2. Nasceu durante a noite. Por quê? É a Bíblia na sua amplitude se completando. Se lembra do começo de todas as coisas? Se lembra de Gênesis 1? Havia um caos, havia trevas. E o Criador, no meio da escuridão, gritou: haja luz. E aí, quando Jesus nasce em Jerusalém, é a Bíblia na sua amplitude se completando. Por quê? Havia um caos, havia uma escuridão de pecados. Era como o pai estava gritando outra vez: haja. Isso é tão sério que João o Batista, pregando, disse: eu não vim dar testemunho de mim mesmo, mas eu vim testificar acerca da luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas pastor, mexeu com o céu? Sim, senhor. Anjos celebravam de um lado, mexeu com a terra? Sim, senhor. Magos saíram do Oriente, pastores jubilavam de outro lado. O Herodes está perturbado e com ele toda Jerusalém. Mexeu com o inferno? Sim, senhor. Por quê? O mundo espiritual está agitado. Não se sabe quem é o menino, mas parece que eu estou vendo o mundo espiritual fazendo as contas e entendendo que o menino da profecia tinha nascido. Ninguém sabe. Por quê? Paulo, escrevendo aos Colossenses, eu só sei falar de Bíblia, Paulo, falando aos Colossenses, diz que Jesus é um segredo, um mistério, que ainda estava em oculto e que não havia sido revelado. Logo, é por isto que Herodes apertou o gatilho e saiu atirando para todos os lados na ideia de pegar o menino pelo meio do caminho. Agora, para acordar a Napu, lá vai. Por quê? A ideia de Satanás é pegar o menino pelo meio do caminho, mas quero ver tocar quando Deus esconde. Porque se Deus esconder, capeta não acha. Se Deus esconder, fofoqueiro não acha. Se Deus esconder, linguarudo não acha. Se Deus esconder, invejoso não acha. E aí eu não sei se vale glória. Por quê? Porque Mateus e Lucas filosofaram. Lucas escreveu que o menino crescia, e Mateus escreveu que o Herodes morreu. Então vou filosofar para quem gosta. Lá vai. Herodes morre, Jesus cresce. Herodes morre, Jesus prega. Herodes morre, Jesus se fortalece. Herodes morre, Jesus cumpre a vontade do Pai. Segura.
O que eu poderia nesta noite, como guisa introdutória, nesta construção, era comparar Escritura com Escritura e lhes mostrar que tudo que o diabo pôde fazer para Jesus não chegar na cruz, ele fez. Quando foi que o Pai o revelou? Com 30 anos. Quando? Quando ele desceu às águas do batismo. Se lembra? O céu abre, o Espírito desce, o Pai brada. E o que foi que o Pai bradou? É o meu filho amado. Na sequência, Satanás o tentou na tricotomia. Por quê? Não é simplesmente mostrar poder. O que Satanás queria era que o filho se rebelasse contra o pai. É a plena obediência do filho que está sendo provada aqui. Jesus vence dando show? Não, porque quem dá espetáculo é Satanás. Jesus trabalha com o que está escrito. E aí quem gosta de Bíblia, lá vai. Por quê? Porque tudo que o diabo foi fazendo, Jesus foi derrubando. Satanás usou o sistema político, o sistema religioso. Satanás investiu pesado em inimigos externos e quando não teve sucesso lá fora, usou inimigos internos. O próprio Pedro um dia disse: o senhor não morre do jeito que o senhor está falando que vai morrer. Jesus sabia que era que estava ali. Ele toma a palavra e diz: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque quem vai embora é Satanás. O Pedro fica, porque o Pedro é importante. Mas eu sei quem é que está aí e não quer que eu chegue na cruz. E aí, se não der glória a Deus, eu não volto amanhã cedo, só de raiva. Por quê, pastor? Porque Satanás sabia. E arrepiou. 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 E eu vou liberar para quem tem glória na boca. Lá vai. Satanás sabia que se Jesus morre a morte de cruz, 3 coisas aconteceriam. Primeiro, a morte seria vencido. Segundo, o pecado seria vencido. Terceiro, Satanás seria vencido. O que eu estou tentando ali mostrar com a Bíblia, uma desconstrução desta ideologia equivocada, biblicamente, teologicamente, doutrinariamente, que quando Cristo foi para a cruz, foi como derrotado. Não, senhor. Jesus foi como um grande vencedor, que estava se preparando para a sua premiação. Cada passo dele em direção do Calvário, Satanás ficava em desespero. O inferno estava perturbado. E segura para estudar comigo, e eu sei que você já está com glória aí para saltar para fora. Segura um pouquinho, a gente já solta juntos. Porque lá no Getsemane foi o lugar da grande decisão, pastor. E o diabo falou: agora eu pego ele. Por quê? Os seus melhores amigos dormiu, os outros estão distantes. Ele, a pressão está tão grande que ele sangra. Hematitrose, doença rara, mas que é possível quando a pressão é em excesso. Os evangelistas, filho, por mais habilidade que eles tinham, não foram capazes de descrever de forma cirúrgica o que Jesus passou naquela madrugada. O escritor anônimo aos Hebreus, pastor Júnior, capítulo 5, verso 7, diz que é como a carne de Jesus foi rasgada, seus olhos viraram 2 fontes de água, não parava de sair água, ele sangrava, sua carne está fraca. Foi o ambiente, pastor Ezequias, da grande decisão. Por quê? Ele tem diante dele as opções de se submeter à vontade dele ou à vontade do Pai. A cruz é o clímax, a cruz é o ápice.
Na cruz ele consuma a sua missão. No Getsemane ele tem que decidir: ou eu ou o Pai. Segura para dar glória. Por quê, pastor? A cruz e o Getsemane, meu pai, da cabecinha branca aqui, meu pastor, a cruz é a prova pública, o Getsemane é a prova secreta. A cruz as pessoas passam, meneia a cabeça e confronta ele. Charles Haddon Spurgeon diz que ele foi confrontado em 4 níveis. Primeiro, como filho, porque ele dizia ser filho. Como crente, porque a Bíblia diz que ele confiou no Senhor. Como rei, se és rei, desce da cruz e creremos nele. Como salvador, salvou os outros e não pode salvar a ti mesmo. Tudo que o diabo queria era que Jesus descesse da cruz. E se não der glória agora, está ruim, lá vai. Se ele desce da cruz, nós desceríamos ao inferno. Mas mesmo sangrando, e você sente a saúde espiritual da igreja aqui, ó. Eu não dei nem um grito, eu só estou fazendo a exposição da palavra e você já está reagindo. Por quê? Porque se nós vivermos o que nós temos para viver só aqui, não é um avivamento genuíno. Não adianta eu pegar o microfone e ficar mexendo com o teu sentimento e acabar o congresso e você continuar a mesma pessoa. Você vai esquecer o meu nome, mas não vai esquecer o que eu estou pregando aqui hoje à noite. Porque se alguém estava esperando o profeta do Pix, ele faltou. Hoje é Bíblia e é Jesus sendo glorificado. E o púlpito pentecostal, filhão, é um lugar de muitas emoções. Porque se eu não tiver um equilíbrio emocional aqui, eu já saio nos Remifly de Jeová. Mas avivamento sem Bíblia é feio. Não combina com nós outros assembleianos. Mais de 100 anos de história. Calma aí, já deu para amadurecer um pouquinho. Então vamos de Bíblia, lá vai. Por quê, pastor? Segura. O que eu quero que vocês entendam nesta noite é que ele está sangrando. O diabo quer que ele desce da cruz para falir o plano da redenção. Os homens querem que ele desça da cruz para mostrar poder. Não foi você quem disse que destrói templo e coloca de pé em 3 dias? Desce e mostra poder. O Madsan, pega essa. Se ele desce da cruz é poder, mas ao permanecer na cruz é amor. Catuca quem está do lado e diga: foi por amor. Não, você não falou, você me enganou. Fala mais forte, diga: foi por amor. Deixa eu desconstruir uma ideia que alguém prega por aí. É enfraquecer o cerne do evangelho. Falar que quem levou Jesus para a cruz foi Judas quando traiu, foi Pedro quando negou, foi os outros discípulos quando abandonou. Alguém diz que foi o Herodes, a covardia dele, a negligência do Pilatos ao lavar as suas mãos. Tem gente que diz que quem levou Jesus para a cruz foi a inveja dos judeus. Não, senhor. Quem foi então, pastor? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem levou ele para a cruz, eu já vi que vocês gostam de Bíblia. Posso soltar? Posso ou não? Lá vai. Quem levou ele para a cruz foi Romanos 5,8, filha. Deus prova o seu amor para conosco, em que deu seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 8,32. O Pai não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou, e foi por amor. O diabo não gosta de ouvir o que eu vou falar, mas vou liberar. Recua, Satanás. O diabo te odeia, mas Jesus te ama.
Eu já vou pregar, mas pega na mão de quem está do teu lado aí agora. Eu não gosto de fazer isso, mas quebra o protocolo. Pega na mão de quem está do teu lado e cuidado, que se for pentecostal dá choque. Cuidado. Pega na mão dele, chacoalha a mão dele até ele falar alguma coisa. Se ele não falar nada, chuta a canela dele. Só não dá para ficar de boca fechada aqui. Chacoalha a mão dele e prega a maior mensagem que o pregador pode pregar. Diga: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Eu prego isso daqui com lágrimas na minha alma, porque eu tinha de tudo para não estar aqui. Vim de uma favela, de um bequinho, e tudo que eu ouvi era Satanás dizendo: vou te matar aqui com o nariz cheio de cocaína, com cigarro de maconha na boca. Perdeu, Satanás. Perdeu. Perdeu, porque o amor de Jesus entra onde o legislativo não entra, entra onde o executivo não entra. Levante a mão e dê um minuto de glória a Deus aqui. Sobe. Sobe. Sobe o nível, sobe. Sobe. Eu estou sem dormir desde ontem. Já fiz 4 conexões hoje. E a minha esposa, quando eu estava saindo do hotel, ela disse: vai devagar, porque eu te conheço e sei que você é intenso no altar. E o irmão não está bem. Eu falei: tem 2 problemas. Primeiro, eu nasci no fogo e não me contento com fumaça. Heremanácia. 2, eu sei da onde Deus me tirou. Satanás que pega as trouxas, sai fora. Anapu está debaixo da glória. Quem pode abrir a boca para adorar? Há uma fúria do diabo contra essa festa. Isso daqui não é programa de Raul Gil para ver quem tem mais talento. Isso daqui não é programa de The Voice Brasil para ver quem canta melhor, prega melhor. Isso daqui é guerra. Estou sentindo que o meu Cristo vai batizar muita gente com o Espírito Santo. E eu pedi para segurar todos os instrumentos para que os críticos da internet fiquem caladinhos e não digam que isso daqui é a ação do barulho dos instrumentos. Aqui é a palavra. Para você que nos critica e fala que a Assembleia de Deus não sabe adorar, olha essa juventude aqui agora. Olha lá. Olha lá. Filma lá, minha filha. Filma lá. Filma lá. É que a gente não engole qualquer coisa, mas se abrir a Bíblia, ler a palavra, explicar a palavra, aplicar a palavra, e o Espírito Santo chega. Amayo Kandarama Shaya. Jomando Kombanjo Plamaya Suyamaha. A cruz é assim. Ruby Ellington. A cruz as pessoas passam e zombam do teu Deus, do teu chamado, do teu ministério, da tua fé.
No Getsemane, a prova secreta é onde você chora e ninguém está vendo. Com quem você contava não pode contar. Por quê? Porque eles estão dormindo. Eu tenho para mim, porque Marcos diz que os olhos deles estavam pesados e eles não conseguiam se manterem acordados. Eu tenho para mim que foi Deus. Por quê? Porque tem um princípio que Deus estabeleceu. O que é ligado aqui é ligado. Então calma aí. Se eles ouvem Jesus dizendo: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, corre o risco deles concordar. Concordou, feriu a planta original. Então tem hora que Deus vai permitir algumas pessoas que podem nos ajudar a dormir. Por quê? Porque tem processo que faz parte do pacote. Já estava no contrato. É que a cláusula estava pequenininha e você não leu quando assinou. Agora quer um conselho? Só vai. Por quê? Não dá para bater de frente com o jurídico do céu não. Desse negócio para lá. Tá doendo? Mas se foi o Pai quem permitiu a gente passar, vamos embora. E aí o que eu vou falar é, e fica tranquilo, se eu não terminar hoje, eu termino amanhã. Não é sobre Jesus aqui o tema? E olha, um tema desse me empolga, porque deixa para lá, senão eu vou escandalizar a fé dos mais fracos. Mas segura para dar glória agora. Por quê, pastor? Porque o que eu estou tentando te mostrar é que Satanás está ali, filho. E quando ele disse: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, ele não está com medo da morte, ele não está com medo da cruz, ele não está com medo do Pilatos, ele não está com medo do Herodes. Não, pastor, não, senhor. É que ele sentiu a ausência do Pai. Um dos grandes desafios do ministério dele foi mostrar que ele e o Pai é um. Ele sempre teve o Pai. A nossa teologia acredita, pastor, a nossa teologia assembleiana acredita que ali foi ele sentindo o pecado da humanidade. É parte de Isaías 53 que começa a se cumprir. É o Calvário antecipado. Por isso que a agonia dele não começa na cruz. Você pode ler o texto e ele vai dizer: a minha alma está agoniada. Ele começa a sangrar no Getsemane. É o Calvário antecipado. E me perdoe, é que eu estou pregando para duas igrejas, então eu tenho que ficar para lá e para cá. Isso faz parte da ética. Então eu escuto isso daqui para dar glória a Deus comigo agora e a palavra. Por quê, pastor? Porque parece que eu estou vendo o Cristo, pastor, Jesus, e a gente romantiza, mas ele está a noite toda sem comer. A última refeição dele foi na noite passada, na ceia. Ele sangra, ele está fraquinho, ele sente a ausência do Pai. Eu já estive nesse lugar, no Monte das Oliveiras, no Getsemane, e quem conhece a geografia desse lugar sabe que ele tem rotas de fuga. O diabo está ali. Satanás está com todo o seu exército. Parece que eu estou ouvindo no ouvido dele: você é jovem, tem 33 anos de idade, tem um futuro pela frente, vai embora. Larga esse negócio de chamado, de ministério, de honrar o Pai. Vai embora. Para simbolizar isso daqui de uma forma clara, Mel Gibson foi feliz na Paixão de Cristo, porque tem uma cena do filme que uma mulher vestida toda de preto com uma criança nas mãos passa os lábios sem abrir a boca. Olha com um olhar irônico para Jesus que está todo ensanguentado, em agonia, e aí passa com a criança assim, ó. É uma mensagem que a imagem do filme está passando e tem coerência bíblica. É Satanás mais ou menos dizendo: até eu cuido do meu filho, mas cadê o teu pai? Cadê o teu pai? O Canassura Barraia. Estou pregando para alguém que está debaixo de pressão, e tudo que o diabo quer que você entregue os pontos agora. Satanás está colocando o dedo no nariz de crente que está me ouvindo aqui, está dizendo: cadê o teu Deus?
E tudo que o diabo quer que você chute o pau da barraca, jogue tudo para cima. Mas prepara o pulmão para dar glória a Deus comigo aqui. Porque, pastor, a pressão está grande. Mas Jesus não fez como o primeiro Adão. Jesus é o segundo, mas Paulo fechou a conta, é o último. Se aparecer o terceiro, é o anticristo. Não tem nada a ver com o nosso, ele é o segundo e o último. E o primeiro terminou a batalha do jardim do Éden, dizendo que seja feito a minha vontade. Perdeu o paraíso, cedeu à tentação. O nosso Adão, o segundo, mas também o último, Jesus Cristo, a quem eu prego hoje à noite, terminou a batalha do Getsemane dizendo que seja feito a tua vontade. Eu já vou orar, mas pega na mão de quem está do teu lado e diga: sangre, mas não desista. Se eu não dei tema para a mensagem, o tema acabou de descer. Grita, grita: sangre, mas não desista. Sangue, mas não desista. Pode dar sangue pela canela, mas não desista. Parece que eu estou vendo demônios caindo por terra quando ele disse: Pai, que seja feita a tua vontade. Demônios caíram por terra. Pastor Ezequias, demônios caíram por terra. Parece que eu estou vendo, meu pastor, uma legião de demônios caindo por terra. O nosso Jesus, pastor, parece que eu estou vendo ele tirando a poeira. Parece que eu estou vendo, meu amigo, parece que eu estou vendo ele tirando a poeira. Marcos diz que ele toma a dianteira dos discípulos. João diz que ele se antecipa, se adianta. É ele quem toma a iniciativa de perguntar para Judas e a gangue que veio prendê-lo: a quem vocês estão buscando? Por quê? Porque o Getsemane foi o lugar da grande decisão. Quando Jesus vence o ambiente da grande decisão, dali para o Calvário ele vai mais firme do que nunca. É por isso que ele levanta firme. Quando ele se levanta firme, ele pergunta: a quem vocês estão buscando? Alguém diz: a Jesus de Nazaré. Pergunto: Jesus fugiu? Jesus correu? Jesus ficou com medo? Jesus disse o quê? Sou eu. Jesus disse o quê? Ego emi é a palavra no grego. Que palavra é essa, pastor? É revelando que ele está ali, não só como um simples homem. Tanto é que na transliteração é a mesma palavra que aparece em Êxodo 3:4 ou 14, Deus dizendo para Moisés: eu sou. O que é isso, pastor? É para dar glória de pé. Lá vai. É Deus mandando uma mensagem para o inferno: Satanás, se não venceu ele no Getsemane, quero ver para ele a partir de agora. Quem está sentindo? 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 Posso liberar o que Deus está mandando eu liberar aqui? Cadê o meu teclado? Cadê o meu batera? Cadê a banda? Agora dá para falar. Já deu para falar uns 10 minutos de Bíblia aqui, meu filho. Vamos lá. Pega na mão de quem está do teu lado, chacoalha a mão dele e diga: se você vencer esse Getsemane, não, grita. Se você vencer esse Getsemane, nem para desfiar você presta mais depois. Se você vencer essa prova, vem, meu batera, vem, que eu já tô pra lá de Bagdá. Se tem 2 canelas de fogo aqui, eu sou o primeiro. Cadê? Então abre a boca pra adorar. Pega! Assim diz o Senhor, homem:
O deserto que vocês têm passado tem 3 fases. Já passaram 2, falta apenas uma. Já está no fim. Tem uma porta chamada secreta, que se abre hoje à noite, diz o Senhor. Tem um avivamento batendo nas portas de Anapu. Vou mexer na política da cidade. Vou mexer com gente grande. E por causa de um baú que eu abro a porta aqui agora, para trazer para fora um sonho do passado, eu mexo em Brasília se for necessário. Mas se preparem, porque vocês estão às portas do maior avivamento de toda a história deste lugar. Pega, 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 pega. Vai cair cavalos e cavaleiros hoje. Quem é de guerra, levante a mão para o céu agora. Aumenta o barulho de glória. Sobe, sobe, sobe. Tenta segurar, vai. Na galeria, pegou, 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 pegou. Pegou, pegou. Quem é espiritual está recebendo. Quem for cantar já se prepara, porque eu quero aqui na frente agora só crente que está sangrando. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu vou virar a tua chave nesse Getsemane. Se está sangrando é porque tem chamada. Se está sangrando é porque tem ministério. O diabo está investindo pesado para te parar, porque ele sabe que você está mais perto de chegar do que você imagina. É por isso que a luta dobrou, a prova dobrou. Vem. Que isso, Jesus? Que isso, Jesus? Que isso, Jesus? Meu Deus. Levante as mãos o mais alto que você puder. Estenda as mãos. Eu vou tirar foto disso. Eu vou tirar foto disso. O Brasil precisa ver. O Brasil precisa ver. Só que altão, tira uma foto bonita aí, meu amigo. Levante as mãos o mais alto que você puder. Quem crê que Jesus vai batizar com o Espírito Santo aqui agora? Eu estou no Pará, não é isso? E foi aqui que tudo começou. Eu sou pregador pentecostal, pastor. Sou apologista da fé pentecostal. Eu acredito que a fé pentecostal é cristocêntrica. Jesus salva. Jesus cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus breve vai voltar. O Cristo que batizou Celina de Albuquerque nesse estado, a primeira brasileira historicamente a falar em línguas desse país, ainda batiza na Assembleia de Deus. Amanhã eu prego. Levante as mãos agora. Fecha os olhos depois que eu terminar de orar. Quem canta, canta. Mas levante a mão e diga: Deus. Tá baixo, diga: Deus, em nome de Jesus. Se é verdade mesmo que quem vence o Getsemane nem para desviar presta mais, dá um sinal aqui agora, enquanto eu dou glória. Enche, renova, batiza, aviva,
Agora. Agora. É o conto 1, quem tem glória aumenta. É o conto 2. Quem é batizado está proibido de orar em língua portuguesa. É o conto 3. Quem pode abrir a boca para adorar? Pega! Tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez. Tua chama em nós, aviva outra vez, aviva a nossa geração, a nossa geração tem lenha pra queimar. Batiza Jesus! Pode incendiar, Seja batizado agora! nos batizar. Pega, 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 pega! Pega! Quem tem glória da glória! Seja cheio! Vem nos batizar. Vai, filho! Nossa geração tem lenha pra Pegou, 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 pegou. Pegou. a nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode cantar! Pode incendiar, Pega! vem nos batizar e viva. Seja batizado agora! Meu Deus. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei. Cante! Essa chama não se apague, não se apagará. Pega! Essa chama não se apague, não se apagará. 115 anos! Não se apaga, não. E a chama tá acesa! Não se Pega! apaga, não. Pega, Não pega! se apaga, não. Pega! Não se apaga, não. Agora! Não se apaga, não. Agora! Apaga, não. Agora! Tá liberado! Pega! Pega! Enche! Em nome de Jesus! Pega! Pega! Rabacalabachanda, rabarranha! Ui, catacatacatacatata! Ura, patatatatata! Pegou, 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 pegou! Tenta segurar, vai! Tenta segurar, tenta! Tenta segurar! Tenta! Tenta! Ura, Acende patatatatata! a chama. Pega, pega, pega! Vem nos restaurar. Combinando os dois, desce aqui nesse lugar. Espírito, Espírito! Que desce como fogo. 115 anos
de movimento pentecostal. É geracional. A chama não vai se apagar. E enche-me De novo. e enche-me e enche-me. Espírito, Espírito, pegou lá atrás. Desce como fogo vem queimar. A tua presença incendiar. Pega, Tua presença, pega. a tua presença enche esse lugar, 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 lugar. Batiza Jesus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Pega, 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 pega. O rabadacataca xandala barranha. Pega, 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 pega. Vem incendiar. Então profetiza. Pra terminar, Profetiza no Espírito. capricha. Eu, Senhor, sou contigo, e esses ossos secos Viverão, viverão. Cadê o maçã? E quando profetizarmos, Eu já entrego o microfone aos nossos pastores, mas isso é geracional. Pentecostalismo é geracional. Com todo respeito, eu não estou falando desse pentecostalismo da mente nervosa, esse pentecostalismo sem fundamento bíblico. Não, senhor. Eu estou falando disso daqui, ó. Eu estou falando do pentecostalismo clássico. É geracional. É geracional. A chama não vai se apagar. Eu estava pregando na Inglaterra alguns dias atrás. Eu estava em Londres e fui no templo, na capela onde pregou por muitas das vezes John Wesley, o tição tirado do fogo. E John Wesley dizia: eu me ponho em chamas e o povo me vem ver queimar. Só que o grande segredo de John Wesley é que o fogo que ele sente no altar não começa no altar, começa no quarto da oração. Foi ele quem disse: põe fogo no teu sermão. Ou põe o teu sermão no fogo. Eu conheço 26 países desse mundo, filho, pela misericórdia de Deus. E eu estou sonhando com avivamento. Ontem eu estava pregando em Açu, no Rio Grande do Norte. Templo da Assembleia de Deus lotado. Festa de São João na cidade, comemorando 300 anos de tradicionalismo deles lá. Jogo da seleção brasileira e a igreja hiperlotada. O Espírito Santo falou: eles estão com fome da minha presença. O problema não é assistir o jogo, o problema não, é escala de prioridade. Aonde Deus está na nossa geração? Se Ele tiver o primeiro coração do nosso coração, filho, não tem demônio que vai ficar de pé diante de você depois desse congresso. Eu entrego o microfone agora
Mas eu preciso falar isso daqui. Marca isso. Se isso que nós estamos sentindo aqui agora é avivamento e vem de Deus, não vai acabar aqui quando o culto acabar. Vai continuar. Vai te acompanhar. Chega de fazer congresso para a gente sentir aqui e não sentir mais depois. Chega de fazer congresso só para movimentar a nossa carne e a gente não orar mais, não consagrar mais, não ler mais a Bíblia. Está errado! Se é avivamento, vai continuar no apagar das luzes desse culto. E se é verdade que eu sou profeta e Deus me trouxe aqui nessa cidade cansado, que eu estou sem dormir 1 hora de ontem para hoje. Se é verdade que Deus está falando na minha boca aqui, se é verdade que foi Deus que me trouxe aqui, alguns de vocês vai ter dificuldade para dormir hoje à noite. Deus vai te levar para uma profundidade tão grande que você vai vir cuspindo fogo aqui amanhã de manhã. Eu estava com o Rafael Oliveira, um filho do meu coração, e nós estávamos dentro do avião. Quando a gente passou, uma menina meio que cambaleou. Eu falei: Rafael, tem demônio aqui. E antes da gente sair de dentro desse avião, nós vamos orar por ela. Acredite se quiser. Preguei para ela, fizemos o apelo e ela voltou para Jesus. O avivamento que eu creio vai entrar na prefeitura, vai entrar no Senado, vai entrar na Câmara dos Vereadores, vai entrar nas bocas de fumo, vai entrar em todas as áreas da sociedade. Eu abri um instituto para pregar o microfone, para pregar sem microfone. Eu estou cansado de pregar com microfone, filho. Eu prego todos os dias em todos os lugares desse país. Eu estou cansado de pregar com microfone. São Francisco de Assis disse: pregue o evangelho em todo o tempo, e se necessário use as palavras. A nossa maior mensagem tem que ser a nossa vida lá fora. Eu abri um instituto para assistir a sociedade da onde eu moro. E eu não sou político não, sou pregador do evangelho. É tempo de avivamento, gente. Quem crê que é tempo de avivamento? Homem com homem e mulher com mulher. Não abraça quem não é teu, porque isso dá um problema que você não tem ideia. Eu sei que o cheiro da Boticário já foi embora. Se levantar o braço, 1000 cai do lado, 10.000 do outro lado, e você não é mais atingido. Mas o amor suporta tudo. Hoje eu falei pouquinho, tá? É porque eu não dormi. Mas abraça quem está do teu lado, um grupo de 3, 4, 5 pessoas. Abraça aí, diga para ele assim: ó, é você que Deus vai usar. Diga: você é o próximo. Glória. Uma decisão. Estende as mãos para os pastores. Continua para cantar. Estende as mãos para os pastores. Esses homens de Deus que têm liderado vocês nos campos, que têm orado por vocês. Pastores, ficam de pés. Receba a oração da alma decisão nesta noite. É verdade o que foi dito aqui, que nós estamos em guerra, mas nesta guerra nós temos Jesus. 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 Recebam graça, recebam ânimo, receba força, receba a graça de Deus para continuar fazendo a obra do Senhor neste lugar, nesta terra. E que Deus use vocês cada vez mais
para que haja um derramamento do Espírito Santo, para que haja um grande avivamento, não só na cidade de Anapu, mas nos 4 cantos desta supervisão, lá no novo repartimento, lá em Vitória do Xingu, para que haja um avivamento. Só quem está preparado, só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem crê, adora! Glórias. Se durante a noite